Olá, sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Este é o quarto vídeo da aula 3.3 sobre clareza no período composto. Nele, vamos abordar a hierarquia de ideias, como os períodos compostos são juntados em forma de parágrafos e os parágrafos são juntados em forma de texto para transmitir uma ideia central ao nosso leitor. Vamos lá? Vamos relembrar os planos de expressão de ideias que vimos lá na aula 3.1 sobre o período simples? Uma ideia, para ser transmitida de um autor para um leitor, passa por três planos. O primeiro deles é o plano do pensamento, onde essa ideia é elaborada. Em seguida, o plano da lógica, onde essa ideia é organizada para ser expressa. E, por fim, essa ideia passa pelo plano do texto, onde ela é transformada em palavras para que haja comunicação dessa ideia do autor para o seu leitor. O bloco básico de informação das ideias são os seus conceitos, que na lógica são chamadas de termos, e que são expressas em forma de palavras no texto. Um conjunto de conceitos forma um juízo, que em lógica chamamos de proposição, e as proposições são expressas no texto em forma de sentenças, de períodos. Então, quando dizemos Ada Lovelace é humana, estamos escrevendo uma sentença no nível do texto, um período, e no nível da lógica, isso se chama uma proposição, que reúne alguns conceitos. Ada Lovelace, uma pessoa, humana, uma espécie dentro da família dos primatas, e o verbo é no sentido de classificar a entidade Ada Lovelace de acordo com a espécie humana. Em seguida, em termos mentais, elaboramos raciocínios. Esse raciocínio corresponde, no plano da lógica, a um argumento, que é um conjunto de proposições. Ada Lovelace é humana, sabemos que todo humano é mortal, uma outra proposição, e daí concluímos, através de uma terceira proposição, de que Ada Lovelace também é mortal. Então, esse conjunto de três proposições forma o nosso argumento no plano da lógica. E como expressamos isso? Expressamos isso através de um conjunto de sentenças, um conjunto de períodos, que forma um parágrafo. Relembrados esses três planos de elaboração, de organização e de comunicação de ideias, como é que funciona o nosso texto? Através de um texto, desejamos transmitir uma ideia central ao nosso leitor. Para atingir esse objetivo, nós vamos ter que dividir o texto em unidades de conteúdo. Provavelmente começaremos com uma introdução, a partir daí dividiremos o texto em unidades lógicas, o antes e o depois, um argumento 1, um argumento 2, uma vantagem, outra desvantagem, e daí vamos caminhando até o parágrafo de conclusão. Veja aqui que utilizei a expressão unidade de conteúdo, que é a mesma utilizada pela Inês Saltuque para representar ou um argumento ou uma unidade de informação, caso o nosso texto seja de natureza informativa. Portanto, essa unidade de conteúdo, que pode ser um argumento ou uma unidade macro de informação, ela vai ser organizada em parágrafos no nosso texto. Por sua vez, cada unidade de conteúdo terá diferentes referentes. Cada referente corresponde a uma premissa, no caso de um texto argumentativo, ou uma informação específica, no caso de um texto informativo. Portanto, para escrever um texto com clareza, o primeiro passo é do planejamento. Você tem que ter claro em sua mente esse esquema, essa hierarquia de ideias. Porque se você não tiver essa hierarquia clara em sua mente, ficará difícil de transformá-la em palavras. Porque as palavras terão que espelhar essa hierarquia que está aqui desenhada. Vamos voltar àquele exemplo da complexidade polinomial? A ideia central desse parágrafo está neste segundo período. Tais problemas são considerados tratáveis, pois polinômios crescem muito mais lentamente do que uma função exponencial. Esta é a ideia central do parágrafo. Ele começa com um período de contexto, para informar o leitor sobre quais problemas estamos falando. São problemas cuja complexidade cresce conforme uma função polinomial do número de entradas. Depois de definir, o autor procura exemplificar ao leitor, na tentativa de que fique claro esse entendimento do que ele está dizendo. E após o exemplo de um problema que é classificado como polinomial,
O autor aborda as implicações práticas da separação entre problemas tratáveis e intratáveis. Então vejam o seguinte: este texto pode ser esquematicamente representado da seguinte forma: temos uma ideia central, problemas tratáveis. Esses problemas tratáveis têm um contexto, foi o primeiro período, tem uma explicação por que são tratáveis, isso foi dado no segundo período. O terceiro período traz exemplos e o quarto período, que fecha o parágrafo, mostra as implicações da separação entre problemas tratáveis e intratáveis. Dessa forma, quando juntamos os conceitos de argumentação que vimos no módulo 2 da disciplina, paragrafação, que é o que estamos vendo neste vídeo, e do modelo de memória, especificamente da memória de curto prazo, que vimos no vídeo anterior, nós temos as seguintes conclusões para a construção de parágrafos claros e objetivos a partir de períodos compostos também claros. As premissas giram em torno de um referente, por exemplo, problemas tratáveis ou polinômios. Em cada frase, uma dessas palavras foi o referente delas. Então essas frases, elas devem adotar a estrutura SVC. Polinômio é isso. Alguns problemas têm o tempo de solução modelado de acordo com um polinômio. Além de estruturar cada premissa em torno do padrão SVC, temos que cada premissa deve adotar um SVC diferente, um período diferente, porque constituem unidades de informação distintas a serem processadas pelo modelo de memória. E uma vez que serão processadas pelo modelo de memória, elas não podem ser longas. Caso contrário, a memória de curto prazo do leitor será sobrecarregada e exigiremos esforço de compreensão por parte dele. Reunindo várias premissas, nós temos os argumentos. Então, os argumentos devem ser organizados em forma de parágrafos. A transição de um argumento para outro, ou seja, de um parágrafo para outro, deve ser lógica, expressa em forma de conectivos claros e coerentes com aquilo que você está expressando. Se você apresenta argumentos diferentes, então expresse isso em parágrafos diferentes. E de preferência que esses parágrafos sejam curtos, não sejam longos, justamente para não sobrecarregar a memória de curto prazo do seu leitor. No próximo vídeo, vamos finalizar esta aula 3.3 de clareza no período composto, abordando alguns aspectos específicos da pontuação. Até lá!